Olá, eu sou Milho, o Onca. Milho que hoje vai contar duas histórias relacionadas com algo sobrenatural. O Onca, assista esse vídeo até o final, tenho certeza que depois de ver esse vídeo você vai ficar pensando o que são esses barulhos à noite na sua casa. Vamos ao vídeo. Milho, 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 Onca. Antes de começar, já sabe, já me siga em todas as redes sociais, é tudo Milho Onca, tem ainda meu outro canal no YouTube, o Freak TV. Siga também a produção no Instagram. E para o YouTube saber que você gosta do conteúdo que a gente posta aqui, já deixa o seu like agora, que é para não esquecer, e também o seu comentário. É muito importante que você comente no vídeo para que o YouTube entenda que você está interagindo com o nosso conteúdo. Se não souber o que comentar, comenta de que cidade que você é, que aliás é bom para eu saber de onde o público é. Comenta aí de que cidade que você é no final do seu comentário, tá bom? Agora, para começar esse vídeo, vamos diretamente para La France. France, terra de Jacan. Onde a comida tem... Onde a comida tem tempero. Onde não se desliga o freezer à noite. É Fride que ele fala, não é? Enfim, não estamos aqui no grupo onde todos fingimos ser o Jacan, mas essa história se passa na França. Na França, recentemente, algo bizarro aconteceu com uma família. Essa que você está vendo é a Patrícia, que é a esposa do David, e eles têm também uma filhinha. No caso, você está vendo só a Patrícia, porque imagens da criança não foram publicadas, e as imagens do marido dela também não. Mas enfim, eles são uma família de baixa renda e recentemente têm passado algumas dificuldades, principalmente porque o marido, né, o David, ele tem uma doença onde precisa que a mulher cuida dele, então chega ao ponto de que ela não tem como trabalhar fora longos períodos, porque ela precisa cuidar do marido em casa que é doente, tem a filhinha também que tem que levar pra escola, tem que comprar comida, tem que comprar as coisas pra criança e tudo mais. É uma situação tanto quanto tensa. E baseado nisso, em toda essa dificuldade de vida que eles têm, que eles fizeram, entraram em projetos sociais lá da França, e um desses projetos era o quê? Além de conseguir uma renda básica aí para poder manter a família, era conseguir um local para morar, já que eles não têm condições de pagar um aluguel, não é mesmo? Então, existe aí um projeto, não sei se é do governo necessariamente, mas pelo que eu li nas matérias, é um projeto social onde é cedido uma casa para que essa família more. E geralmente são casas assim bem simples, né? No caso são pequenos prédios de poucos andares, onde tem apartamentos lá que são cedidos para essas pessoas que não têm como pagar aluguel. Um desses foi cedido para essa família. É um prédio até meio que novo, segundo as matérias, ele foi construído em 2006, ou seja, é relativamente novo, né? Tendo em vista que nós temos casas no Brasil que são muito mais antigas do que isso, mas antes lá é meio que era um terrenão vaziozão, e aí os responsáveis por esse projeto social compraram esse terreno e construíram então esses pequenos prédios. É mais ou menos o que acontece, por exemplo, em São Paulo com a Coab, né, que é aquele conjunto habitacional. Deve ter em outros lugares também, eu não tenho muita certeza disso, mas eu sei que em São Paulo funciona assim. E tem também aquele projeto Minha Casa Minha Vida, né, que são casas populares. São coisas nesse sentido que acontecem lá também, e essa família participou desse projeto e conseguiu um local para morar. Então, sabendo desse ponto da família, o que aconteceu? A família foi então e se mudou para esse local, um apartamento até confortável, segundo a própria família diz. O local é bonito, é bem feito, é bem construído, tá praticamente novo. Morou gente lá antes, mas tipo, não é uma coisa muito antiga, então morou tipo 2 famílias antes deles lá, logo depois se construiu, e eles estavam então tentando levar a vida da melhor forma possível diante das possibilidades deles, até que coisas bizarras começaram a acontecer. Durante alguns dias, a filhinha deles, né, a menininha, começou a falar que tinha visto sombras pela casa, que não era a sombra dela, não era a sombra de familiares, eram sombras que se moviam pelas paredes. Ela estava vendo coisa estranha nesse sentido. Falou pra mãe, falou pro pai, falaram: isso é bobeira, não tá acontecendo nada disso, né? Isso é coisa da cabeça da menina, casa nova, né? A criança não tá acostumada a conviver naquele ambiente, começa a ver os quartos esquisitos, as paredes, assim, começa a estranhar e pode ter esse tipo de pensamento na cabeça dela. Passado mais algum tempo, a menina continuava falando que aparecia essas sombras, até que durante algumas noites, a família ouvia coisas caindo pela casa. Do nada, tava dormindo assim, de repente, caiu um copo.
prá, cai um prato. O drum, bateu uma porta. Bater uma porta até pode bater por causa do vento, mas não venta dentro da casa. Então a porta batia do nada, coisas caíam do nada e tudo mais. A família achou esquisito, mas de repente, sei lá, foi um terremoto, né? Pode acontecer de um terremoto que não é forte o suficiente para ser registrado em notícias, por exemplo, mas pode ter dado uma balançada ali que caiu alguma coisa. Mas isso começou a ficar muito frequente, até que luzes começaram a se apagar do nada, deixando a família em alguns momentos no escuro. Alguns cômodos sozinhos se apagavam, eles ouviam batidas nas paredes, além de batidas no assoalho, coisas continuavam a cair e quebrar, além de ruídos estranhos e as primeiras sombras que a menina via que continuavam a aparecer. A família então chegou à conclusão de que o local onde eles estavam morando é um local assombrado. Eles chegaram inclusive a pedir uma ajuda de um paranormal, né, uma pessoa sensitiva que, segundo essa pessoa, consegue perceber o que tem de sobrenatural ali naquele ambiente para tentar decifrar o que exatamente está acontecendo. Se for, por exemplo, um espírito sobrenatural, essa pessoa consegue dizer o que é, o que tá querendo ali, por que tá assombrando a família, esse tipo de coisa, sabe? Então, pediram ajuda de uma pessoa, porque eles não têm dinheiro para pagar isso. Então, pediram uma ajuda de uma pessoa sensitiva para poder fazer isso. Essa pessoa foi até a casa deles. Chegando na casa deles, a pessoa conseguiu decifrar qual é o problema. Segundo essa pessoa, aquele prédio foi construído sobre um terreno que antes era um hangar, porém, apesar de ser um prédio relativamente novo, existia ali um espírito feminino do século XIX que estava presa ali naquele terreno, naquela região, e essa seria a forma de tentar chamar a atenção das pessoas para pedir ajuda para poder se libertar daquele lugar. Não importa se você acreditou ou não nessas coisas, tá bom? Aqui, o que tá em jogo aqui não é isso, o que tá em jogo aqui é o que essa pessoa falou que é e o que aconteceu depois disso. Porque a família, não tendo mais como conviver com essas coisas acontecendo dentro de casa, sem saber como tirar aquele espírito da casa, passaram a morar fora da casa. Montaram a barraca na varanda do apartamento e passaram a ter ali as suas noites de sono, porque segundo eles, dentro da casa, eles não conseguem mais dormir, porque tá dormindo, de repente luz pisca, de repente coisa cai e quebra, de repente tem uma batida na parede, uma batida no teto, uma batida no chão, móveis começam a se arrastar do nada, é tudo coisa de momento, assim, que tipo durou, sei lá, alguns segundos, 1 minuto e tal, de repente para, mas é completamente assustador para eles, e agora eles estão tendo que conviver fora da casa por causa desse espírito, morando na varanda. Como eles não têm condições de poder alugar um outro local, eles entraram na justiça novamente, né, nesse projeto social, pedindo ajuda para eles, para que consiga ceder uma outra casa para eles morarem. Porém, esse projeto aí que cedeu a casa para eles, falou que já teve 2 famílias que moraram lá antes deles, e em nenhum momento eles alegaram que o apartamento era assombrado, ninguém ali ficou com medo de dormir lá dentro, eles não sabem por que antes não acontecia e agora com essa família tá acontecendo. Então, como a família não tem como provar que essas coisas estão acontecendo, fica meio que uma palavra contra a outra, e tem gente duvidando da família, achando que eles só não querem morar ali, e tem gente falando que não, deve ter alguma coisa que está presa àquela família, então, no caso, e não ao local exatamente. E aí precisa, então, fazer, sei lá, uma sessão do descarrego dessa família. Eu não sei como é que vai tirar esse encosto dessa família. Mas enfim, há esse problema no momento. A solução ainda não foi dada. A família, nesse momento, na conclusão desse vídeo, tá com esse problema ainda de que não conseguiram um novo local para morar. Estão tendo que dormir na varanda. Foram expulsos de casa por um fantasma. Risca e inverte. Agora, por falar em casa mal assombrada, vamos falar de casas onde coisas bizarras aconteceram. Por exemplo, tem muitos locais que ficam famosos de uma forma um tanto quanto incomum. Eu tenho, por exemplo, o canal Freak TV que fala lá sobre casos criminais, né, coisas, mistérios, lendas, ufologia, todas coisas que contam histórias sobre lugares e pessoas. E se, por exemplo, você soubesse um local que aconteceu um crime muito terrível, a casa onde isso aconteceu, e só descobrisse isso depois que você já estivesse morando lá. É uma situação bizarra, né? Você aluga uma casa, vai morar lá, tá, e fala, nossa, não foi aqui que tal pessoa se matou? Nossa, não foi aqui que tal pessoa matou tanta gente, não é? Não foi aqui que aconteceu isso, não é aqui que morava o serial killer, não sei o que, né? Pode rolar umas histórias bizarras assim. E isso
é uma das preocupações dos japoneses no momento de alugar uma casa. Tanto que se a casa, não sei no Brasil se tem essa lei, mas lá se a casa passou por algum incidente desse tipo, é obrigatório para quem vai alugar a casa, né, para o corretor avisar a pessoa que vai pagar o aluguel que aconteceram tais coisas nessa casa. E isso acaba fazendo o quê? Desvalorizando alguns imóveis, né, até pela metade do preço a pessoa consegue alugar, dependendo do que aconteceu ali, se é uma coisa recente ou não, e acaba afastando muita gente de alguns imóveis, não é mesmo? Como eu falei, tem lugares que ficam famosos por acontecimentos lá. Por exemplo, tem o Horror MTV, né? Virou até filme e tudo mais. As pessoas querem saber que casa é essa, quer ir lá tirar foto, acontece esse tipo de coisa. Mas morar lá já é diferente. Porém, agora no Japão tem uma empresa que está se especializando em alugar esses locais, especificamente. Por quê? Porque tem gente que tem interesse nisso, que quer morar onde aconteceu tal coisa por alguns motivos. O primeiro, que o aluguel é mais barato, né? Cai metade do preço em alguns locais, dependendo se é uma coisa recente, se é um incidente muito grande e terrível, né? Dependendo da criminalidade do evento, vai baixando mais o preço. Então, essa empresa fala que jovens procuram muito esses lugares, porque não tem medo de fantasma e essas coisas. E também pessoas mais velhas, que, sei lá, ganham aposentadoria, não tem como pagar um lugar muito caro. Então, procura esses lugares mais baratos. E essa empresa faz questão de reunir somente esses imóveis que aconteceram incidentes marcantes, digamos assim, onde, sei lá, gente se matou, gente matou gente, aconteceu tal coisa bizarra, dizem que a casa é assombrada, por exemplo, como a casa dessa família na França. Então, coisas assim lá, essa empresa gosta de saber para reunir esses imóveis e procurar um público específico que goste desse tipo de lugar, seja pelo preço ou seja pela história do imóvel. É um tanto quanto diferente, para não falar bizarro. E tem gente, tenho certeza que tem gente que vai procurar exatamente por causa do incidente que aconteceu ali. Certeza que grande parte do público do Freak TV iria querer conhecer esses lugares, não que para morar lá, mas para não conhecer, ver onde é, o que aconteceu. Muita gente vai ter essa curiosidade sim. E tem gente que vai querer morar num lugar assim para poder contar uma história de eu morei na casa aqui não sei o que. Certeza que tem gente assim, porque as pessoas têm gostos peculiares que talvez você não entenda. Enfim, você imaginar que um fantasma expulsou uma família de casa, né? Será que ele quer morar lá sozinho, talvez? A família tá incomodando? Não é pra ser engraçado, mas quem manda a vida ser uma comédia. Espero que você tenha gostado. Dê seu like, assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo. E